Você se sente sem controle da sua agenda? Você se sente reagindo às circunstâncias que estão à sua volta? Você sente que a sua prática diária não reflete aquelas coisas que você diz que acredita? Se você se sente assim, não se desespere. Isso é extremamente normal para pessoas da contemporaneidade. Por quê? Deixa eu começar te explicando uma coisa aqui. Na modernidade surgiu um filósofo chamado René Descartes e ele propôs uma dicotomia do corpo. O que é isso? Alma ou mente de um lado e o corpo do outro lado. Na visão dele, a alma ou a mente era mais importante do que o corpo. Então, logo, na tradição moderna, você vai separar, as pessoas vão separando o que elas pensam dessa necessidade de estar encarnado em um corpo. E o que isso vai criando depois no romantismo e em outros desdobramentos da modernidade? Isso vai criando cada vez mais uma normalização da noção de que você realmente pode acreditar em algo sem praticar esse algo. Então, nós somos uma geração extremamente apegada ao que dizemos que pensamos e deixamos de considerar a prática que temos em relação àquilo que dizemos. E é por isso que quando você pega assim na prática cristã hoje, tantas pessoas estão perdidas num relativismo ou num emocionalismo, porque elas realmente pensam que ao dizer, Deus é a coisa mais importante da minha vida, ou eu valorizo a família, elas pensam que a mera afirmação desse fato resolveu o problema. Mas o que a gente está começando a resgatar aqui nessa jornada do extraordinário? É a noção de que a vida precisa ser integral. E veja bem, o fato de Deus ter mandado o seu filho na cruz para ressuscitar no corpo, Jesus ressuscitou no corpo, significa que a unidade entre espírito e corpo é um dos pilares do cristianismo. E isso é tão forte que quando você volta lá no Antigo Testamento e vai ler, por exemplo, Provérbios, você vai perceber que quando uma pessoa diz alguma coisa, mas não pratica, ela é comparada a um tolo. Ou seja, a verdadeira sabedoria no livro de Provérbios sempre está relacionado a uma vivência prática. E aqui eu estou emprestando um pouco da filosofia do Dallas Willard. Eu vou citar ele muito aqui nessa nossa jornada do extraordinário, porque ele é um autor que desde a década de 70 teve um papel fundamental na redescoberta desses conceitos esquecidos do cristianismo. Então, no livro dele, O Espírito das Disciplinas, ele vai falar da importância do cristão resgatar essa unidade entre o corpo e a alma, ou o corpo e a crença. Basicamente é o seguinte: você não consegue se relacionar com Deus fora do corpo. E vamos pensar uma coisinha aqui. O que seria uma vida plena? Ora, uma vida plena é a vida que imita ou que reflete a face divina, correto? Que ama da forma correta, que tem a calma da maneira que deve ser, que consegue ter a benignidade, que tem a temperança, o autocontrole e vários outros frutos, né, que a própria Escritura diz a respeito do Espírito. Isso tudo é a vida plena. Mas como que isso entra em nossa vida? É claro que isso é uma obra sobrenatural, a gente não consegue controlar completamente isso. Mas, veja bem, muitas vezes essa divisão entre corpo e espírito acaba criando uma superstição em relação à transformação da vida cristã. E o que eu quero dizer com essa superstição? Você pensa que magicamente, espontaneamente, as coisas vão mudar e você vai melhorar. Mas não é essa a vivência, né? Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que os cristãos devem exercitar com zelo a sua salvação. Essas práticas, essas disciplinas espirituais das quais a gente começou a falar lá no mês passado, elas são fundamentais, porque quando você se lança numa disciplina espiritual, seja a oração, seja o silêncio, seja a gratidão e tantas outras, você está se colocando diante de Deus para que Deus realize em você a obra que só Ele pode fazer. Então veja que a vida plena passa por uma comunhão com Deus, comunhão com o Espírito de Deus, uma imitação de Jesus. Só que isso só pode acontecer se você investir tempo com Ele. Então, basicamente, aqui a gente tem aquele conceito do discipulado. O que é o discipulado na sua origem grega, né? Muitas vezes a gente pensa o discipulado simplesmente nessa visão bíblica, mas o discipulado era uma palavra comum naquele mundo antigo. Filósofos tinham discípulos, outros mestres tinham discípulos, não só ali os rabinos na cultura judaica. E a visão do discipulado era uma
uma imitação intensa do mestre, correto? Então, o discipulado ele tinha 3 pilares de forma geral, que são aplicáveis, o termo é aplicado também na vivência cristã. Basicamente é o seguinte: discipulado significa estar com o mestre, ser como o mestre e fazer o que o mestre faz. Percebeu? Então, a gente aplica isso no cristianismo da seguinte forma: discipulado é estar com Jesus, ser como Jesus e fazer o que Jesus faz, ou fazer o que Jesus fez. Perceba que isso só vai acontecer se você gastar tempo com ele. Então, a importância de você reconhecer que o que Deus tem que fazer na sua vida, ele só pode fazer no tempo e no espaço, traz uma nova dimensão para a nossa espiritualidade. Eu não posso pensar mais a espiritualidade simplesmente como um processo mental, como um estado de espírito apenas, mas essencialmente a espiritualidade bíblica, né, a espiritualidade cristã, é uma espiritualidade que invade o material. Ela é mais do que o material, mas ela tem que invadir o material. Você tem, por exemplo, textos que dizem o que você liga em cima, você liga embaixo, que indicam justamente esse sinal visível da espiritualidade invisível. Então, essas práticas são o lugar, o locus ideal para que haja essa transformação e ela comece a ganhar corpo. Uma das frases mais famosas de Jesus, né? Uma das passagens mais famosas está lá no livro de João 15, e é um discurso que ele faz para os seus discípulos ali, na véspera da sua morte. Eu estou falando de João capítulo 15, eu vou abrir aqui, estou com as escrituras aqui abertas, e aí eu vou ler aqui só o comecinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse texto é muito famoso, e ele vai dizer assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa. E aí ele continua: para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então veja, essa ideia aqui é a seguinte: nós só seremos frutíferos, para falar na linguagem aqui da nossa jornada, nós só teremos uma vida extraordinária aonde estivermos, se estivermos conectados na videira, que é o próprio Deus. Pois bem, só que vamos pensar na videira, e isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia antiga dos primeiros cristãos. Quando eles começaram a refletir sobre essa noção da videira, eles pensaram na própria planta e perceberam na técnica de cultivo das uvas. A uva não fica esparramada no chão. Por quê? Ali ela tem muitos riscos de doenças, ela não tem um posicionamento adequado para gerar o máximo de fruto possível, ela pode ser pisoteada, ela está vulnerável. Então, a treliça é exatamente uma forma de suporte para que essa uva que está ligada à videira possa dar o máximo de fruto possível. E essa treliça entrou na tradição cristã com o seguinte nome: regra de vida. A importância de você estabelecer uma regra de vida. A regra de vida não é um conjuntinho de regras, fórmulas mágicas que você tem que obedecer para ir para o céu, ou um conjunto de regras que você nunca pode desobedecer, senão você está errado. Não é isso. A regra de vida, como Peter Scarasso ele fala aqui pra gente, é o seguinte: é um plano intencional, consciente, para manter Deus no centro de tudo que fazemos. O começo e a base da regra de vida, ele conclui, é o desejo de estar com Deus e amá-lo. Então, olha só, para ficar bem claro, esse termo régua, que vem do latim, né, muito embora tenha a mesma origem do termo regra. Então, essa regra aqui remete mais à ideia daquela régua na qual você coloca a parreira, é a parreira, né? Basicamente é isso, na qual você coloca a uva, do que necessariamente uma regra. A gente fala regra no português, mas remetendo à ideia de régua, é um esteio. E basicamente a gente vai chegar no seguinte ponto: essa regra de vida passa pela nossa agenda, ela passa pelo tempo e pelo espaço. Por quê? Tudo que Deus tem para fazer na sua vida vai ser em 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Muitas vezes a gente tem essa noção atemporal de que alguma coisa vai acontecer fora disso, mas não vai acontecer fora disso. Então, a primeira coisa que você tem que começar a perceber é o seguinte: olha para a sua vida hoje. O que toma o seu tempo?
Pensa aí agora, como que eu acordo, o que que eu faço, a primeira coisa que eu faço, depois vou pro trabalho, eu vou cuidar dos filhos, né? Na hora do almoço o que que eu faço, eu almoço olhando a tela, eu oro no primeiro momento do dia, eu vou mexer em tela, leio notícia, fico ansioso, tá entendendo? Então, o que que você tem que entender? A nossa agenda, os nossos hábitos são formativos, né? E isso não é uma coisa só, uma percepção espiritual. Já tem neurociência, né? Pessoas que estudam sobre hábitos, que têm escrito sobre isso. Muitos livros de best-sellers estão saindo e mostrando exatamente isso. Os nossos hábitos vão condicionando o nosso comportamento e, eventualmente, eles definem quem nós somos. Então, num certo sentido, o mapa dos seus valores é exatamente o que você faz. Ainda que você não esteja conscientemente de acordo com aquilo, o que a gente vai perceber? A nossa agenda é uma espécie de discipulado. Né? Se você gasta lá 3 horas por dia lendo notícias que não agregam nada para você, ou 2 horas por dia vendo Netflix, ou pior ainda, né, consumindo material que não deveria ver, que está enchendo a sua cabeça de minhoca, veja, isso tudo está condicionando você a ser quem você é, né? Muitas vezes aquela série de televisão ali que faz você torcer contra o casamento, porque a mulher tá maltratada no casamento, conhece um cara legal fora. A decisão que você toma moralmente de rir de alguma coisa que você vê durante o dia, isso vai introjetando dentro da sua alma, porque o discipulado é exatamente isso. Vamos lembrar lá, é estar com o mestre, ser como o mestre e fazer o que o mestre faz. Quando você dedica tempo para alguma coisa, você está passando tempo com o seu mestre. Então, o que a gente vai perceber? Sem uma regra de vida, talvez você tá assim, nossa, nunca escutei falar disso antes, André, tô um pouco assim, não tá descendo bem, tá parecendo uma coisa muito legalista. Eu quero mostrar para você, primeiro, que por mais que você negue agora, você já tem uma regra de vida. É exatamente isso aí que você faz. E aí eu quero provocar você aqui um pouquinho para que você compreenda os malefícios que podem estar acontecendo na sua vida pelo fato de você não estar sendo intencional em relação a essa regra de vida. O fato de você ainda não ter colocado todo o seu tempo, o seu espaço nas mãos de Deus e falado assim, eu vou estabelecer uma ordem dentro do meu dia para que ele reflita a minha relação contigo, com Deus. Olha alguns prejuízos. Por exemplo, se você não é intencional na sua regra de vida, você provavelmente está vivendo uma agenda bagunçada, uma agenda cheia. Talvez você até se sente ocupado, mas está ocupado de coisas que você talvez nem priorize, nem gostaria de estar priorizando. Talvez essa agenda, ela cabe coisas demais nela, mas as coisas que você já colocou não são aquelas coisas que vão fazer a diferença na sua vida. E por isso você tem um segundo ponto aqui negativo da ausência da regra de vida intencional, que é a pressa. Talvez você está extremamente apressado, isso gera estresse, correto? E a pressa é exatamente o resultado desse coração que não se curva diante do ritmo divino, que não aceita a própria dimensão da existência. Perceba que quando a gente coloca tudo na nossa agenda, a gente está dizendo assim, eu dou conta de tudo. Não tem limite para mim, mas nós temos limite. E aí o estresse vem justamente porque é uma negação dessa nossa vontade de dominar todas as coisas. Então, a regra de vida vai te ajudar a dizer não, porque você vai começar a entender aquilo que vale a pena na sua agenda. Outra coisa que pode acontecer também é você ser uma pessoa reativa. O que eu quero dizer com isso? Você está sempre servindo a agenda de outras pessoas. Você está sendo reativa porque você está sempre correndo atrás. Aconteceu alguma coisa, você reage. Você nunca está pensando na frente, né? Nunca está dedicando uma reflexão, e aqui o ponto é espiritual mesmo, dentro das coisas que você deve fazer ou não. E por último, claro, se você está nesse caso aí, essas 3 coisas, você está exausto. E a exaustão é exatamente essa consequência de você gastar energia com coisas erradas, né? Aquela exaustão, aquele sentimento que você tem depois de um final de semana que você assistiu lá, sei lá, 10, 8 horas de Netflix no final de semana. Você tá assim, você não consegue nem dormir, você tá cansado, você tá triste porque a dopamina ali já te deu um pico, mas agora você tem que parar, você não tá se sentindo bem. Todo mundo já teve ali, todo mundo já teve nessa situação, né? Você tá cansado, você tá exausto. Isso tudo acontece por quê? Isso acontece porque o que era
prioritário não está na sua agenda, e não está na sua agenda porque você não se curvou humildemente diante da sua limitação perante Deus e disse: eu não tenho todo o tempo do mundo, portanto, para estar com Jesus, parecer com Jesus e fazer o que Jesus faz, eu preciso organizar a minha agenda. Vamos voltar lá na ideia antiga do discípulo? O discípulo, no seu processo de formação, ele passava anos e anos e anos sendo empoeirado pelas sandálias do seu mestre. A ideia ali é você seguindo o mestre, ver ele fazendo, caminhar com ele. E como que você vai fazer isso? Na sua agenda. Não tem outro jeito, meus queridos. O caminho para você gastar tempo com Deus é gastando tempo com Deus. Não adianta você... Porque qual que é o erro da nossa geração? A gente fala assim, tá vendo aqui? Eu tô pensando em Deus, mas não é assim. Fala assim, você gasta tempo de oração durante a semana? Não, eu tô orando o tempo todo. Sério? Você tá? Enquanto você está em entretenimento que não tem nada a ver, enquanto você está, sei lá, brigando, lendo notícia. Eu não estou falando que essas coisas são necessariamente erradas, mas vocês entendem o que eu estou falando? De repente o tempo passou, seus filhos estão crescendo, seu casamento está piorando, você está aí estudando ainda, sua faculdade está indo embora, você está vendo o tempo passar, às vezes seus colegas estão melhorando, você está vendo o tempo passar porque você, todos esses casos, não reconheceu que o seu tempo foi dado para que você maximize o seu discipulado. E eu quero que você entenda que o despertar que está te dando aqui não é uma coisa assim, vou bater no peito e vou fazer na raça e na vontade. Não, isso é um exercício espiritual. Isso vai ser um exercício espiritual, um exercício de humildade, de reconhecimento, porque você vai começar a olhar para o seu dia como uma oportunidade para, vamos lá, estar com Jesus, imitar Jesus e fazer o que Jesus fazia. Então, o que eu quero finalizar aqui o nosso tempo, refletindo, quero falar com vocês sobre um ponto muito importante. A gente tem várias formas, vários autores fazem essa divisão, mas aqui eu vou seguir a seguinte divisão: 5 áreas da sua vida. São 5 áreas da sua vida, basicamente. Primeiro, o relacionamento com Deus. Na área do relacionamento com Deus, a gente está falando, por exemplo, leitura da palavra, oração, prática do silêncio, refletir, meditar. No final das contas, tudo é relacionamento com Deus. Mas assim, uma categoria aqui. Ela não é perfeita, mas ela ajuda. Então, você tem essa área. Pois bem, isso está ocupando o seu dia ou não? Segunda coisa, a sua vida pessoal e a saúde. Então, nessa área aqui, você vai olhar, por exemplo, sono, como você descansa, se você faz um exercício físico ou não, como que é a sua recreação, né? Você tem que ter um tempo de recreação também, se essa recreação é sadia ou não é, se ela manifesta os valores que você acredita ou não. E, por exemplo, o dinheiro, a forma que você gere os recursos que você tem também está aqui dentro. Depois você pode colocar, terceiro, né? Depois a gente pode falar assim, relacionamentos com o outro. Então aí você coloca amizade, os seus vizinhos, como que você se coloca na agenda um tempo intencional para fazer um agrado para um vizinho, por exemplo. As pessoas, colegas de trabalho, o seu casamento, se você está casado, se você tem filhos, se você tem pais, a sua família extensa, estendida, tio, avó, você vai, visita. Isso está na sua agenda. A igreja, talvez você está me vendo aí, você ainda nem vai numa igreja, mas como você exercita a sua espiritualidade em uma localidade, um grupo específico de pessoas. A adoração, se você vai no culto, quantas vezes você vai. Se você gasta tempo em comunhão com as pessoas da sua igreja. Se você faz missões. Se você, por exemplo, pratica generosidade nessa comunidade de fé ou não. E por último, a gente poderia falar do trabalho, né, que envolve a questão vocacional, as suas responsabilidades profissionais e os seus relacionamentos de trabalho. Então eu falei de 5 coisas aqui. Basicamente, na sua construção da regra de vida, você vai pegar essas 5 coisas para você começar a construir essa regra de vida. Você precisa entender também que essa regra de vida não é eterna. As pessoas dizem, as pessoas que já praticam há mais tempo, praticam há pouco tempo isso, né? Pouco tempo assim, 3 anos mais ou menos. Mas as pessoas que praticam há muito tempo, elas vão falar assim, você vai mudar de regra de vida várias vezes na sua caminhada, porque focos são diferentes, o momento que você está passando é diferente, né? A fase da maternidade com filhos pequenos, da paternidade, né? Ali, isso vai ser dinâmico, tem que ser revisitado. E também você vai testar isso. Um dos erros que pode acontecer quando você for pensar na regra de vida pela primeira vez, é você falar assim, agora eu vou mudar tudo! E não é bem assim, né? Você começa de onde você está bem. Então você vai
parar, refletir o que você tem feito. Aí você vai ver, não, isso eu tenho feito bem feito. Então beleza, mantém o que está sendo bem feito. Vamos começar daí. O que está sendo mal feito? Vamos fazer uma correção aqui. Eu tenho dificuldade em horário para acordar. O que a gente está entendendo aqui? Olha para você ver como é que isso vai mudar tudo. Na verdade, a regra de vida é a base para todas as outras disciplinas que a gente vai falar ao longo da jornada. Basicamente é o seguinte, dentro dessa regra de vida que você coloca todas as outras disciplinas, entendeu? Então, naqueles 5 que eu falei lá, dentro da regra de vida, você vai ter que falar assim, eu priorizo a família? Priorizo. Eu digo que priorizo. Beleza. Qual foi a última vez que você visitou aquele parente seu, ou deu atenção para aquele parente seu que mora na sua cidade? Ou qual foi a última vez que você tirou um tempo para fazer uma atividade com os seus filhos, assim, fora da rotina mesmo? Para celebrar, por exemplo, praticar a disciplina da celebração. Vou sair para celebrar. Eu quero celebrar a vida, quero celebrar a Deus. Qual foi a última vez? Se você me falar assim, eu falo que eu valorizo a família, mas eu não tenho feito isso. Então veja, tem um problema aí, tá vendo? A gente vai precisar colocar no tempo e no espaço esses valores e essas práticas para que verdadeiramente a gente comece a estar com Jesus, parecer com Jesus e fazer o que Jesus faz. Essas 3 coisas. Tá fazendo sentido para vocês isso? Então, fundamental aqui, nesse momento nosso, compreender, essa chave tem que virar na sua vida, você tem que compreender que a vida é culto. Se você pegar lá em Romanos 12, né, que é uma outra passagem que a gente poderia ter ido, eu vou agora, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, entregando os vossos corpos. Depois você pode conferir lá o texto, está em Romanos 12. A ênfase do apóstolo lá é o seguinte, tem que envolver o corpo. Tem que envolver o corpo. Eu gosto até daquela piada de Tiririca, né? Tiririca fala assim, eu queria fugir de mim, mas aonde eu ia, lá eu estava. Eu acho essa piada genial, porque ela é até filosófica. Na verdade, o ser humano contemporâneo precisa redescobrir isso. Que a gente está onde o nosso corpo está. Mas normalmente a gente fala assim, não, eu não estou onde o meu corpo está, porque eu estou num lugar que não tem nada a ver com a minha fé, mas se eu falo que eu tenho uma fé, tá valendo. Está errado, isso é uma incoerência. A gente precisa redescobrir que o nosso corpo é um sinal, na maioria das vezes ele é um sinal das coisas que nós acreditamos. Então, pensa assim, na sua semana, o que você faz? A gente viu lá no começo, não. Tá revelado pra você exatamente aí as coisas que você valoriza ou não. Eu acho assim, às vezes tem aquelas frases que dizem, né? Se você melhorar o seu dia, você vai melhorar o mundo, né? Então, eu acho ela radical, eu entendo o significado dela, né? Não tem como melhorar o mundo, não tem como melhorar a vida se você não melhorar o seu dia. Mas o dia, ele é muito restrito, né? Você tá ali dormindo, sei lá, por 8 horas, 7 horas. Você não tem tantas horas assim, não. Talvez você tá ativo por 12 horas, 16 horas. Mas numa semana já é muita coisa. Então eu aplicaria essa frase para uma semana. E a regra de vida também passa por isso. Vocês vão ver lá que na regra de vida vocês vão colocar não só as coisas que você faz diariamente, mas coisas que você deve fazer semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. E você vai começar a entender, por exemplo, que até mesmo as suas férias faz parte da sua disciplina espiritual. E aí também você vai perceber que a regra de vida também vai colocar alguns limites para você. Por exemplo, um limite que eu tenho na minha regra de vida é não tocar no celular até mais ou menos 8 da manhã. Isso é uma das coisas que a gente tenta praticar aqui em casa. Então, qual que é a ideia aqui? Eu não quero ser guiado no meu dia a dia pelo celular. Então, eu preciso colocar alguns limites para eles. Por exemplo, não vou colocar meu celular no meu quarto. No meu quarto de casal, não vou colocar o celular, vou deixar do lado de fora. Ou não vou deixar longe da minha cama. São coisas que são pequenas, não devem ser levadas como eu sou mais santo porque eu faço isso. Não é isso. É assim, eu tenho o desejo de ter mais Deus da minha vida. Então, como resposta a esse desejo que Deus me deu, que eu estou vendo que Ele está me dando, então eu vou me colocar em situações durante a minha rotina que me dê vantagens para estar com Deus, né? Porque por exemplo, se eu coloco meu celular, eu posso ficar ansioso, eu posso ficar olhando like, eu posso ficar vendo notícia, isso pode ter um efeito negativo. Eu tô falando que eu sempre faço isso, que eu sou perfeito? Não tô falando isso. Mas a regra de vida é o que vai te ajudar. E aí você vai revisitar. Por exemplo, aqui em casa, na segunda metade do mês, a gente vai falar um pouco da regra de vida voltado para a família, né? Mas aí, especificamente aqui, de cada 6 meses eu vou lá e tenho uma reunião com a minha esposa e a gente
revisa as coisas que eu falei. Algumas coisas são individuais, outras coisas são familiares. Aqui nesse momento eu quero que você resolva esse problema entre você e Deus. Então, entenderam que a regra de vida te ajudou? Faz comentário aí embaixo que eu quero a participação de vocês, quero entender as dificuldades de vocês, como eu posso ajudar, inclusive lives, né? Eu estou querendo fazer mais lives e quero fazer lives, inclusive, respondendo as perguntas de vocês. Então, por favor, eu preciso da interação de vocês. Deus abençoe. Vamos começar a colocar a nossa regra de vida em prática para que a gente possa fazer essas 3 coisinhas fundamentais para o discipulado: estar com Jesus, imitar a Jesus e fazer o que Jesus fazia. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.